Opa, pessoal, voltamos à nossa programação então. Bem, então a gente sabe, né, que o IP, o padrão IPv4, é um número binário de 32 bits que é expresso em um bloco de 8 octetos, ou melhor, em 4 blocos de 8 bits. Tá? Esses bits depois são convertidos em valores decimais. Esses blocos, esses 4 blocos, são chamados de octetos. O valor máximo possível para cada um dos 4 números ou octetos é 255. Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. Esse P aqui ele está representado através dos octetos e através da notação decimal. Ainda sobre o IP, é importante destacar o seguinte. Tá? Ele tem que ser único para cada dispositivo, para cada host em um segmento de rede. E o IP ele possui dois significados, né? Ele possui dois significados. O primeiro é o Net ID, a identificação da rede, e em seguida o Host ID, a identificação do host, da máquina. Então, para se delimitar as partes do IP que significam rede ou host, é empregado um número secundário de 32 bits que a gente chama de máscara de subrede. A máscara de subrede, por sua vez, também é um binário de 32 bits. Também é um binário composto por 4 octetos. Tá? A gente lê eles da direita para a esquerda, né? Iniciando por um e seguido por outra sequência de bits zeros. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas máscaras de rede de exemplo. 255, 255, 2550. A representação em binário dela está logo ao lado, como vocês podem ver. Então, aqui eu tenho a máscara decimal e aqui o binário. Outro exemplo, 255, 255, 0 e 0. A respectiva representação dela em binário. 255, 0, 0, 0. E a representação dela aqui em binário também. 255, 255, 192, 0. E a posterior representação dela também em binário. Os endereços IP são compostos por dois identificadores, o identificador do host e o identificador da rede, e as regras são bem claras. Dois hosts não podem ter o mesmo número de host numa mesma rede. Ou seja, se eu tenho uma rede lá, 192.168.1 ponto alguma coisa, né, ponto X ali, vamos supor que a identificação do meu celular na minha rede, tá, é 192.168.1.3, beleza? Se eu tiver um outro celular na mesma rede, eu não posso, em hipótese alguma, usar o mesmo IP com final 3. Eu preciso ter 192.168.1. qualquer outro número. Não pode ter um segundo dispositivo com o número 3. Ele precisa ter um outro número. Tá? Dois hosts não podem ter o mesmo ID. Cada IP deve ter um único número de rede, ou seja, para dois dispositivos, tá? Por exemplo, para o computador A e para o computador B estarem na mesma rede, eles têm que ter a mesma identificação de rede. No caso desse IP, 192.168.1.3, a identificação de rede dele é 192.168.1. Eles não vão estar na mesma rede se eu tiver, por exemplo, assim, 192.168.3. outra coisa qualquer. Ou seja, os 3 primeiros octetos devem ser iguais. No caso desse IP, é importante salientar, no caso desse IP, é importante que eu tenha os 3 primeiros octetos iguais. Tá? Quem determina o que é rede e o que é host é a máscara de subrede. Então veja bem, a máscara de subrede ela serve para delimitar as partes do IP que são rede ou host.
Então, por exemplo, aqui eu tenho 192.168.0.0. Esse é o meu IP. Então, a minha máscara de subrede para este IP é 255.255.255.0. Tá? Ó, os bits 1 da máscara definem os bits do IP que significam rede. Ou seja, os bits 1 da máscara definem o que diz respeito à rede. Então, ó, esses 3 octetos aqui são rede. Uma maneira simplificada da gente escrever essa notação, tá, é simplesmente usar a notação de barra. Então, por exemplo, uma rede com essa máscara, né, no caso ali, né, a rede 192.168.0.0 e a sua consequente máscara 255.255.255, certo? Ela pode ser representada através da notação de barra 192.168.0.0 barra 24. Da onde vem esse 24? Da onde surgiu esse número 24? Esse número 24 equivale ao número, a quantidade de bits 1 que eu tenho dentro da minha máscara de subrede. Ou seja, 4 octetos. 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32. Desses 32, 24 determinam a rede. 24 determinam a rede. Logo, a notação da rede é 192.168.0.0 barra 24. Ok? Então, repara aqui, ó. Quando eu tenho, tá? Quando eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Cálculo da rede, ó, de endereços de rede. Exemplo 2. Qual a rede pertence o host 10.12.150.39? Ó, então a máscara de rede dele é 255.255.252.0. Ele é representado através do barra 22 aqui. Por quê, pessoal? Porque se eu contar aqui, ó, eu tenho 22 bits 1 aqui, ó. 22 bits 1. E 10 bits 0, totalizando 32 bits. Então, esses 22 bits com o número 1 são esse barra 22 aqui. Beleza? Então é bem tranquilo de vocês fazerem essa conversão. Eu vou trazer depois ali mais alguns exemplos para vocês verem. Ó. Então tudo isso aqui, ó, representa a rede. Ó. Os números da máscara, é importante que vocês entendam, é da máscara, não é do IP, certo? Os números da máscara, que são 0, representam a identificação dos hosts, das máquinas, tá bom? Ó, observação, todos os bits do IP associados a bits 0 da máscara, então eu tenho que sempre fazer essa comparação. Eu pego os bits do IP e comparo com os bits da máscara para identificar qual é a rede. Olha só, quais são os hosts da rede 10.12.148? Sendo que a máscara dessa rede é 255, 255, 256, eu acho. Teríamos que calcular ali 0. Tá? Vamos ver aqui, são 8, 16, 20, deixa eu ver, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá? Então, ó, 22.
Tá? Ó, todos os hosts que possuem o mesmo endereço de rede são da mesma rede. Tá? Ou seja, todos os bits do IP associados a bit 0 da máquina terão 0 como resultado. Tá? Ou seja, todos os bits da máscara associados aos bits do IP dão 0. Assim, ó, a gente pode substituir por x, né, esses bits por x, onde o x varia de 00000 até 111. Em qualquer caso, o resultado vai ser o mesmo. Ó, o menor valor dessa rede é 10.12.148, ou seja, a própria rede. Tá? O maior valor da rede é 10.12.151.255, que é conhecido como o endereço de broadcast. Tá? Então, ó, a rede, essa rede, ela é uma rede 10.12.148.0/22 e ela tem o seguinte intervalo. Tá? Ó, o endereço 10.12.148 é reservado para a rede, é o endereço de rede. Tá? Do 10.12.148.1 até 10.12.148.254 é os números, os IPs, que eu posso atribuir a máquinas, tá? A máquinas dessa rede. E o endereço 10.12.151.255, tá? Na verdade, aqui, pessoal, deixa eu fazer só uma observação. Ali tem um 151, na verdade não, tá? É um 148, tá? Deixa agora que eu vi ali. É 10.12.148.255, tá? Então, substitua esse valor aqui por um 148, tá bom? Quais são os hosts? Então, como a máscara possui 10 zeros, então a rede possui 2 na 10 endereços. Como o terceiro octeto da máscara possui 2 zeros nesse campo, então temos 4 valores do IP com o mesmo resultado, e mais o primeiro dos 4 valores é um múltiplo de 4. Ó. Aqui tem uma lista de aqui tem uns exercícios, ó, calcular os endereços de rede dessas redes aqui, né? Ó, aqui, por exemplo, essa rede, ó. Aqui novamente tem um errinho de digitação, tá? Aqui tem um erro de digitação, aqui é 15, tá? Aqui é 15, então, ó, 200.20.15, 0 a 200.20.15, 255. Aqui está correto, tá? Ó, para descobrir o endereço de rede, é só substituir o último número por 0, o broadcast, o último número por 255. A mesma coisa aqui, tá? Para descobrir o endereço da rede, bota aqui um 0, e para descobrir o endereço de broadcast, 255. Tá? Eu quero fazer uma ressalva aqui. Então, aqui tem um pequeno erro no slide. Aqui é 15, certo? Aqui é um 15. No lugar desse 12 aqui. E aqui, pessoal, a gente tem as classes, né, do IPv4. Eu já comentei com vocês em aula, né? Então, por exemplo, ó, do 1 ao 126, tá? Olha só, o primeiro octeto ele representa as redes. Então, esse N ali é de network, né? E o H representa o host. Então, o que quer dizer isso? Ó, lembrando, tá? Todos os identificadores que são correspondentes à rede valem 255. Então, por exemplo, a máscara de rede padrão para essas redes aqui é 255.0.0.0. 255.0.0.0. Aqui, ó. Essas máscaras aqui, ó. 128 a 191. Esses IPs aqui no primeiro octeto, né? 255, 255, 0, 0. Tá? E classe C, 255, 255, 255,
0. Tá? Ainda sobre essas classes de IP aqui, ó, importante salientar que os IPs 10.0.0.0 e seus derivados, tá? O IP 172.16.0.0 até o 172.31.255.255, tá? E o IP 192.168.0.0 são IPs reservados para redes internas, ou seja, para configurações de LAN, de redes locais, tá? Então esses aqui são os IPs que a gente utiliza para redes locais, beleza? Então, por exemplo, ó, todos os hosts de uma rede devem ter o mesmo endereço de rede. Subredes são conjuntos de uma rede maior. Então, por exemplo, 192.168.0.0/16. Isso representa toda a rede. 192.168.1 é uma subrede do primeiro IP. Barra 24, né, no caso ali, é uma subrede do primeiro IP. Ó. Então, repara aqui que eu tenho o seguinte, ó, um IP é um binário de 32 bits, 4 blocos de 8 bits, convertidos em decimais, que são chamados octetos. O valor máximo para cada um dos 4 octetos é 255. Ó. 192 é sua respectiva representação em binário. 168 é a respectiva representação em binário. 0 e 1 com as suas respectivas representações em binário. Tá? As regras fundamentais: número único para a rede, número único para o host, certo? E a gente, para delimitar o que é host e o que é rede, a gente olha na máscara de subrede. Então, por exemplo, a máscara de subrede. A primeira máscara de subrede padrão, tá? 255, 255, 2550, e a representação dela em binário. 255, 255, 0 e 0, e a representação em binário. 255, 0, 0, 0, representação dela em binário. 255, 255, 192, tá? E a representação dela em binário. O que quer dizer isso? Quer dizer que, tá? Os bits associados ao 1 determinam a minha rede. E os bits relacionados ao 0, né, determinam os meus hosts. Aqui repete. Repete aqui também. Tá? Certo? E é isso. Tá? Agora eu vou passar para vocês alguns exemplos de cálculo, como calcular essas redes, tá legal? Vamos nessa então, vejo vocês daqui a pouco.